Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido mestre e amigo Jesus seja a nossa paz, hoje e sempre. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho à SODEC. Eu já frequentei o irmão Estevão, mas aqui no trabalho da SODEC é a primeira vez. Eu fico muito grato e feliz de estar aqui com vocês. E grato também por poder falar com vocês hoje dele, falar de Jesus. Por poder parar um pouco a correria do dia a dia para nos lembrarmos dele. E principalmente nos lembrarmos daquele dia especial. Aquele dia que pode bem ser uma eternidade. Porque as palavras que Jesus disse naquele dia ecoam para sempre pela humanidade. Porque ele dizia aquelas palavras para pessoas aflitas que o seguiam, buscavam o seu consolo, a sua paz, a sua felicidade, que poderiam muito bem ser nós, que talvez fomos nós mesmos que estivemos lá com ele. E naquele dia, o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos conta que a natureza parecia prenunciar o que aconteceria. Naquela paisagem maravilhosa, exuberante, de muita paz, as pessoas parecia que esperavam por algo mesmo diferente. As pessoas se acercavam daquele montículo, esperando algo muito mais grandioso do que uma mera pregação. Esperavam uma promessa de imortalidade, uma promessa de felicidade. E se acercavam daquele meigo rabi como alguém que se acerca do seu pai querido. Alguém que quer nada mais nada menos do que abraçá-lo e ouvir dele aquilo que sempre quis ouvir. Ouvir uma promessa de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de perdão. Aquelas pessoas esperavam algo realmente diferente. E depois daquele dia, a humanidade nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, tudo mudou. Porque, como diz Amélia Rodrigues, Jesus escreveria a carta de alforria da humanidade terrestre, o Sermão do Monte. E é impressionante quando a gente nota aquele momento na leitura do Novo Testamento e vemos que tudo que Jesus disse e fez é tão diferente do que nós estamos acostumados a ver e a fazer. Porque Jesus limitou-se a subir no montículo. Ele não convocou um exército. Ele não se acercou de escribas. Nenhum jurista o assessorava. Ele não fez nenhuma convocação. Ele simplesmente foi até o monte. E quando chegou no monte, não construiu uma fortificação. Não buscou a segurança de um castelo. Nem mesmo pediu uma cadeira. Ele sentou-se no chão. E o conquistador incomum, sentado no chão, sem vestes reais, sem poder, sem dinheiro, sem um barco, porque até o barco ele pegava emprestado de Simão Pedro. Sem casa, porque a casa que ele mais frequentava era a casa de Simão Pedro. Ainda assim, sentou-se no monte e todos o buscaram. Porque Jesus era diferente. Porque o que ele falava não era uma argumentação, como alguém que sobe numa tribuna para convencê-los do que é o certo, do que é o errado. Ele era o amor que ele pregava. Ele era o perdão que ele pregava. Ele era a tolerância que ele pregava. E sendo tudo isso, não tinha como não estar perto dele. E dali em diante, ele traçou a legislação mais perene que a Terra já viu. Sem governo, sem polícia, sem exército para fazê-la ser cumprida. Ele apenas disse e viveu de acordo com aquela lei. Tantos profetas tinham se passado, tantos reis tinham se passado, e só ele ficou. Porque Jesus propunha algo muito diferente. Jesus não disputava vitórias materiais. Jesus não disputava o poder.
Jesus não queria ficar na matéria, eternizado numa estátua, eternizado num templo, eternizado num palácio. Jesus se eternizava no campo imaterial, no coração das pessoas que o amavam. Esse era Jesus. E por isso, aquele Sermão do Monte transcende gerações, transcende eras, porque o nosso governador espiritual, o nosso conquistador dos nossos corações, não queria o domínio material. Ele nos ensinava o caminho para a felicidade. E o caminho dele não era conquistar, não era vencer, não era derrotar, não era destruir, não era convencer. A proposta dele era servir, era perdoar, era amar. E servindo, nós ficamos. E perdoando, nós nos libertamos. E amando, nós somos felizes. Essa era a proposta de Jesus naquele Sermão do Monte. Não tinha como não concordar com ele. Até hoje não tem como não concordar com ele. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é ateu, e a gente estava falando sobre Deus e religião, e eu comecei a falar de Jesus, uma conversa bem aberta, eu não estava tentando convencê-lo de nada, e ele falou, olha, eu concordo com você, Jesus era tudo isso, ele era muito bom mesmo. Eu só não acredito em Deus mesmo, mas eu concordo com tudo que Jesus falava. Porque Jesus traz uma moral inquestionável. Por isso que na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, os evangelhos podem ser divididos em vários temas. Nós temos os atos dos apóstolos, os atos da vida de Jesus, os milagres. Nós temos alguns pontos que geraram os dogmas da igreja. Nós temos inúmeras passagens que tratam de fatos que podem ser disputados historicamente, mas há um ponto do evangelho que é inquestionável, que é a moral do Cristo. E é essa a moral do Cristo que foi eternizada no Sermão do Monte. E de fato aquele dia foi diferente. Porque quando Jesus começa a falar, ele não só faz essa promessa, que eu resumi aqui de forma tão imperfeita para vocês. Porque Jesus dizia e endereçava suas palavras para pessoas que sofriam. Para pessoas que sofriam como nós hoje. Pessoas que estavam em depressão. Pessoas que sofriam com doenças que não entendiam. Pessoas que tinham sido traídas. Pessoas que tinham roubado. Pessoas que tinham traído. Pessoas que tinham sido abandonadas. Pessoas que já não viam mais propósito na vida. Pessoas que tinham sofrido a vida inteira, material e moralmente. Não tinha como, na sua mensagem de amor, ele não se endereçar preferencialmente para essas pessoas. Não tinha como Jesus se propor a nos mostrar um caminho para a felicidade, sem falar da dor. Da dor que nós calamos, da dor que nós escondemos, da dor que às vezes até nos sufoca, da dor que nos desesperança. Por isso Jesus enunciou: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ninguém tinha dito isso. Ninguém tinha dito isso para aquelas pessoas. Ninguém havia feito uma promessa tão bela, dizendo: vocês são protagonistas das suas vidas. Se vocês choram hoje, amanhã não vão chorar. Se a dor de vocês é muito forte hoje, fiquem tranquilos. Toda dor tem data e hora para acabar. Por isso Jesus fala da dor. Porque qualquer caminho que nós formos traçar na nossa vida vai envolver a dor. Quantos de nós não chegamos à casa espírita conduzidos pela dor, procurando respostas, procurando entender? E por mais grandiosa que seja essa promessa do Cristo, bem-aventurados os aflitos, nós meio que deixamos essa proposta muito menor do que ela era.
Porque, embora a gente lembre dele, e lembre, bem-aventurados os aflitos, parece que nós não fazemos essa proposta conversar com o nosso sofrimento. Porque nós acabamos por reduzir a bem-aventurança a determinados significados formais que não revelam a profundidade do ensinamento do Cristo naquele dia tão bonito. Porque nós pensamos assim: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas serão consolados por quê? Como serão consolados? Quando serão consolados? Qual a relação dessas palavras de Jesus com a minha dor? Com o sofrimento que eu enfrento hoje? E nós criamos algumas fórmulas, como é muito comum para nós, na nossa religiosidade, ainda um tanto quanto infantil. Algumas fórmulas superficiais, do tipo: Jesus prometeu acabar com a nossa dor. Jesus disse que nós não sofreremos. Ou do tipo: a dor é incompatível com a vida verdadeiramente cristã. Se eu me disser cristão, se eu me disser espírita, eu não sofrerei. E ao fazer isso, nós perdemos o grande propósito da mensagem do Cristo, quando nos fala das nossas aflições. Nós deixamos passar o essencial, o mais importante. Porque Jesus nunca nos disse que nós não sofreríamos. Na última ceia, no momento culminante da sua passagem pela terra, quando Jesus encontra seus apóstolos, na narração de Humberto de Campos, encontra seus apóstolos, sem entender aquele momento, um pouco ainda embevecidos pelo domingo de Ramos, achando que Jesus, de alguma forma, tomaria o poder, seria um grande líder revolucionário. E Jesus se vê obrigado a trazer aqueles apóstolos para a realidade do que aconteceria nos dias seguintes. Ele conta que um deles o negaria, que um deles o trairia, que ele seria martirizado, que ele já não mais estaria com eles, mas que voltaria. E quando vê os apóstolos espantados com tanto sofrimento que seu mestre seria submetido, com a partida do seu mestre, ele diz assim: eu não digo essas coisas para que vocês tenham medo, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Porque os apóstolos, a despeito da convivência com o mestre, tinham construído a sua paz em fantasias materiais. Achavam que Jesus seria um grande líder. Achavam que Jesus convenceria a turba a segui-lo. Jamais imaginavam que o mestre, sem nada ter feito de errado, seria martirizado. Jamais imaginaram que eles mesmos seriam martirizados. Porque eles construíam a sua vida em cima de castelos de areia, como nós construímos. Quando nós nos preocupamos apenas com as coisas da matéria, com o carro do ano, com a melhor profissão, com a aparência que vai passar, tudo que passa ganha a nossa maior dedicação. Os apóstolos eram como nós. E Jesus precisava alertá-los de que a vida não se passaria daquela forma, que a paz deles deveria ser encontrada no Cristo e não nas coisas mundanas. E por isso ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque para o Cristo a questão não era mais vencer no mundo, como diz o Espírito Emmanuel. Vencer no mundo, ser bem-sucedido no mundo, na nossa sociedade, para com os outros, era nós vencermos o mundo dentro de nós mesmos, nos conquistando e fincando a nossa paz, a nossa fé no que fica, no que permanece, e não no que vai embora, como a saúde, a ilusão de uma família
perfeita de acordo com a sociedade, a ilusão da riqueza, a ilusão do poder, a ilusão do cargo, do emprego. Ilusões. A proposta do Cristo era libertadora e se propunha a nos despertar para a realidade da vida. Por isso, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, nós não podemos imaginar que essa bem-aventurança significa que nós não vamos sofrer. Mas se não é isso, o que é então? E aí a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque a doutrina espírita ela vai nos ajudar a puxar esse fio da proposta de Jesus. Não mais como uma promessa vazia do passado. Não mais como uma promessa ilusória do passado. Mas com as bases para nós nos consolarmos. Porque de nada adianta nós sermos espíritas, nós sermos cristãos, se nós não encontrarmos no Evangelho de Jesus a saída para os nossos desafios. Se o Evangelho de Jesus não for realmente um elemento que me traga paz, que me traga felicidade. O Evangelho de Jesus, ele não pode ser algo externo à minha vida. Não pode ser uma ocupação do meu tempo, um espaço na minha agenda. Ele tem que se entronizar na minha essência. Ele tem que ser o meu modo de raciocinar, de ver o mundo, de sentir o mundo, de sentir o outro. E a doutrina espírita nos ajuda a entender isso quando ela nos traz dois pressupostos que abrem toda a mensagem do Cristo e nos mostram efetivamente como seremos consolados por Jesus. Lembrando, consolar é amenizar a dor, não é sumir com ela. Como nós amenizamos a nossa dor? Quando nós a entendemos, quando nós a processamos, quando nós compreendemos o porquê daquilo estar acontecendo comigo. E a grande verdade é que nós normalmente não entendemos a nossa dor. Não entendemos o nosso sofrimento, porque nós não o colocamos no pano de fundo correto para a nossa vida. Porque nós normalmente vemos a dor como algo ruim, como algo que nós precisamos anular, como algo que nós precisamos afastar. E se na verdade a dor for algo que nós precisamos entender para nos conhecer? E se a dor for algo pela qual nós precisamos passar para entender o nosso propósito aqui na Terra? E a doutrina espírita vai nos trazer dois princípios que não são dogmas, que nós precisamos decorar. São premissas para nós enxergarmos o mundo. A imortalidade da alma e a reencarnação. A imortalidade da alma nos lembra que a morte não é o fim, que a vida continua. Então, se a nossa dor hoje é a dor da perda de um ente querido, e dói, a saudade aperta, a saudade até cega, nós precisamos nos lembrar que esse nosso ente querido permanece ao lado de nós. Porque a morte não existe. A morte não leva nada além desse corpo físico. Esse corpo físico que muda a cada encarnação, a cada passagem pela Terra. Mas a nossa essência, a nossa espiritualidade, a nossa alma, essa permanece. Aquilo que nós somos não muda, para o bem e para o mal. Aquilo que nós temos de defeitos continua. E aquilo que nós temos de virtudes fica conosco. Os nossos amores que nós cultivamos com tanto carinho não partem. Eles apenas dizem um até logo nas estações da vida e logo nos reencontrarão. E se a passagem pela Terra é muito penosa para nós, e se estamos desesperançados,
desesperançados conosco mesmo, achando que nós já não temos mais jeito, que nós caímos e não temos mais forças para levantar. A imortalidade da alma nos lembra que nós permanecemos com ou sem corpo físico. Que a nossa vida continua independentemente da nossa vontade de querer acabar com a matéria. E que abandonar o corpo físico não resolve. Porque nós permanecemos. Porque nós ficamos. Ficamos com as mesmas dores, as mesmas lágrimas, os mesmos sorrisos. Por isso que nós precisamos entender a nossa dor. Porque a nossa dor não se limita à matéria, não se limita a essa vida. E se a nossa felicidade permanece sempre junto da nossa alma, também as nossas dores serão sempre carregadas às nossas almas. Só que essas dores precisam ser redimensionadas à luz do fato de que nós somos espíritos imortais. E que, portanto, essas dificuldades da nossa vida material, essas dificuldades financeiras, dificuldades na família, elas são 1 centímetro da quilometragem eterna que nós precisamos trilhar. E que essas dores físicas são elementos necessários na nossa caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos propõe uma forma muito didática de entender as nossas aflições. Logo no começo do capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai falar da justiça das aflições e vai nos propor uma reflexão sobre a origem da nossa dor quando pensada junto com a nossa crença num Deus de amor. Porque veja bem, tudo o que Jesus nos disse no Sermão do Monte, esse mesmo sermão em que as bem-aventuranças foram enunciadas, tudo isso nos diz de um Deus de amor, um Deus de pura bondade, um Deus soberanamente justo e bom. Agora eu pergunto a vocês, se faria sentido que um Deus soberanamente justo e bom impusesse a cada um de vocês um sofrimento sem causa? Faz algum sentido isso? Eu vou propor uma outra comparação. No nosso sistema jurídico, nas nossas leis, ninguém pode ser punido sem que tenha cometido um crime. E mais, sem que tenha cometido um crime previsto numa lei. Ou seja, ninguém pode ser condenado sem causa. E o nosso sistema é muito imperfeito. A justiça humana é muito imperfeita. Eu pergunto a vocês, faria sentido que um Deus de amor, um Deus soberanamente justo e bom, fosse pior que o juiz aqui da Terra? Faria sentido a gente cogitar disso? No entanto, quando nós nos debatemos com as nossas aflições, nós esquecemos esse Deus de amor. Nós esquecemos esse Deus de bondade. E nos consideramos injustamente punidos por nada. E nós vemos o noticiário com tantas barbáries, tantos crimes, e chegamos ao cúmulo de pensar: nossa, Deus é muito injusto, mas tanto sofrimento que Ele deixa acontecer. Nós pronunciamos um Deus diametralmente oposto ao Deus que Jesus nos apresentou. Porque se nós sofremos, mas acreditamos que há um Deus soberanamente justo e bom que vela por nós, que zela por cada passo da nossa caminhada, como me revoltar com os sofrimentos da minha vida? Esses sofrimentos precisam ter uma causa. E aí eu entro na análise dessas causas. E Kardec vai nos propor
uma reflexão importante que vai nos mostrar por que a bem-aventurança dos bem-aventurados os aflitos é também um roteiro de reforma íntima. Porque o convite a identificar as causas das nossas aflições é um convite a nos encontrarmos conosco, com a nossa sombra, com o nosso passado, e abrir as portas para o nosso futuro de luz. Porque Kardec vai propor que existem causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As causas atuais nós recorrentemente esquecemos. Nós recorrentemente somos incapazes de identificar nos nossos tropeços da vida, nas nossas dificuldades da vida, atos, condutas, comportamentos, pensamentos, desejos que nos conduziram a esse caminho. E vejam que eu digo não apenas atos, não apenas condutas, mas pensamentos. Porque no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós normalmente esquecemos de fazer uma radiografia justa das nossas ações equivocadas e das nossas ações acertadas. Por isso que Kardec, aqui eu peço licença para ler, vai nos dizer que, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas vezes nós, na nossa vida, nos vemos em batalhas conjugais, maldizendo o destino, maldizendo a Deus, quando fomos nós mesmos que escolhemos aquela união? Se eu dissesse isso para uma plateia do século XVI, eu poderia estar sendo injusto, considerando o número de casamentos arranjados daquela época. Mas hoje, mas calma, não estou dizendo que todas as uniões em que uma pessoa sofre por conta dos atos da outra seja a culpa daquela pessoa que está sofrendo. Eu estou propondo aqui uma reflexão justa sobre as nossas escolhas e as nossas condutas. Como nós vamos ver mais à frente, nem tudo pelo que nós sofremos foi causado por nós nessa vida. Mas continua Kardec. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas lutas nós puxamos para nós na nossa vida porque pisaram no nosso calo? Porque feriram o nosso ego? Porque a gente está com inveja? Porque a gente sente ciúmes? E dali começa uma cadeia de sofrimentos. Vira uma verdadeira bola de neve, que no fim das contas a gente já nem lembra mais o que causou aquilo. Nos livros de André Luiz isso é muito claro. Os dramas que ele narra para nós sempre envolvem pessoas que se machucaram mutuamente por encarnações. E no fim das contas a gente nem sabe mais quem que começou. E na nossa vida nós fazemos muito isso. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
Eu queria chamar a atenção para vocês que não é o Lucas que está falando isso. São palavras duras. Mas eu li as palavras de Kardec, nos chamando a um exame de consciência, que é o exame de consciência que o Cristo nos propõe. Porque o Cristo, quando propõe as bem-aventuranças, ele está nos dando um roteiro para sermos felizes, mas para sermos felizes nos transformando, nos modificando. Porque essa foi a vida que Jesus viveu quando passou pela terra. Porque quando ele chega na última ceia, ele não fala aos seus apóstolos: acabou a dor, agora eu como governador da terra vou tomar o poder e vou submeter todos ao reino de Deus. Jesus não fez isso. Jesus viveu o seu amor, o seu perdão e a sua tolerância até o fim do seu martírio, até o fim do seu calvário. Mas vocês poderiam me dizer que, bom, Lucas, mas não é só de causas atuais. Tem dores que eu realmente não entendo. Tem dores que não faz sentido para mim. A perda de um ente querido num momento inesperado, o abandono do lar por aquela pessoa que eu tanto amei, a perda de um filho, a perda de uma criança com 5 anos de idade. Como entender essa dor? Como suportar essa dor? Como entender que essa dor está de acordo com a justiça divina? Como me consolar? E aí entra a reencarnação. Nós não somos só almas imortais. Não somos só espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais que existimos muito antes dessa encarnação. E que não só existiremos depois, no plano espiritual, mas existiremos depois aqui, na Terra. Porque voltaremos. E voltaremos sendo aquilo que nós fomos antes. Porque ninguém muda com um passe de mágica com a morte. Ninguém se transforma com o desencarne. E se, portanto, eu sou um espírito milenar, e se Deus não me faria sofrer sem causa, eu preciso trazer essas variáveis para a minha equação para tentar entender que talvez aquilo precisava acontecer comigo. Que talvez aquela criança que partiu é um espírito mais antigo que eu. Ela partiu, talvez, porque ela não precisava ficar aqui 70 anos. Ela não precisava ficar aqui 80 anos trabalhando, passando por doenças, lutando. Ela veio para ser o raio de luz da minha vida e me ensinar a amar. Porque naqueles 4 anos que eu fiquei com ela, eu amei como nunca amei ninguém. E dada a sua lição, ela podia partir. Ela podia se libertar. Eu fiquei. E ficando, preciso trabalhar. Para fazer valer também a minha carta de alforria. A minha carta de amor. Escrever a minha trajetória. Na oportunidade que essa encarnação representa para mim. Porque ela voltará. E eu partirei. E eu voltarei. Nós não sabemos exatamente por que fomos tão cedo, por que voltamos. Nós não sabemos, por conta do esquecimento do passado, que nos permite reconstruir e recomeçar. Mas nós podemos entender que determinadas dores da vida têm uma razão clara de ser nessas nossas correntes que nos conectam às nossas vidas passadas. Porque, na verdade, só isso explica. Qual seria a justiça
de um bebê de 2 anos desencarnar, sem poder ter vivido as experiências da carne? Se tudo é só carne, se tudo é só uma vez, qual vez teve essa criança? Como avaliar a bondade ou a maldade dessa alma? Porque eu, Lucas, tenho 35 anos, tive a oportunidade de batalhar, de estudar, de errar, de levantar. E aquela criança teve 2 anos. Qual que é a justiça nisso? Apenas a reencarnação nos explica esses elementos. Mas não é apenas a reencarnação. Porque a doutrina espírita também nos traz o contexto de provas e expiações. Ela nos permite perceber as nossas dores, não como dores por dor, sofrimento por sofrimento. Porque não interessa a Deus nos fazer sofrer por sofrer. Por isso que o espírito de Paulo, o apóstolo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que a dor não é um castigo puro e simples. Toda a dor tem como finalidade nos reabilitar para caminhar em direção a Deus. Toda dor quer nos mostrar algo. Toda dor quer nos chamar a atenção para algo que nós estamos ignorando em nós ou na forma como nós vemos o mundo. Prestem atenção nisso. Em nós, quando nós nos equivocamos, ou na forma como nós enxergamos o mundo. Quando a forma como nós enxergamos aquela pessoa que errou conosco, a forma como nós enxergamos aqueles atos que nos machucaram. E quando nós entendemos esse sofrimento no contexto das provas e expiações, tudo muda mais ainda. Porque eu sou espírito imortal, que voltei aqui à escola da alma, para na Terra continuar evoluindo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Encarnando, os espíritos enfrentam as vicissitudes da vida para se colocar em condições de colaborar com a obra da criação. Provas e expiações. Expiações do passado. Porque como que eu posso continuar caminhando em direção a Deus com os equívocos que eu cometi antes? Como que eu me redimo dos meus erros, dos meus tropeços? O livro Céu e o Inferno nos apresenta 3 passos para a nossa reconstrução, para o nosso recomeço. O primeiro, o arrependimento. Mas os espíritos dizem, o arrependimento não adianta. O arrependimento é o começo de tudo. E depois a reparação. Nós precisamos reparar aquela pessoa que nós machucamos. E a expiação. Porque a expiação é a forma pela qual nós percebemos em nós mesmos a dor que nós causamos no outro. Porque em 90% das vezes é apenas expiando que a gente entende como doeu no outro. Por isso que tem uma passagem do Chico, que eu sempre gosto de lembrar, em que Chico fala assim, um amigo de Chico se apresenta e fala, Chico, minha vida está tão difícil. Fulano fez isso comigo, fez aquilo, estou com dificuldade no trabalho, eu tô desesperado, e o Chico começa a rir. E aí o amigo dele fala, mas Chico, por que você está rindo? E Chico diz, que bom que agora não é você que está com o chicote na mão. Porque antes foi ele que causou a dor. E agora é ele que sofre essa mesma dor para entender pedagogicamente o porquê ele não pode fazer aquilo com o espírito que caminha com ele na jornada da Terra. E as provas nos são apresentadas como forma de nós definitivamente nos colocarmos em condições de caminhar com Jesus.
Porque é relativamente fácil dizer: eu não sou mais egoísta. Eu não quero ser orgulhoso. Eu quero perdoar. Eu quero ser sinceramente cristão. Mas nós só descobrimos se efetivamente ostentamos essas virtudes no nosso coração quando provados. Quando a nossa paciência é provada pelo cônjuge, cheio de manias, que às vezes fustiga a gente, pelo filho que não nos obedece, quando aquele colega de trabalho inconveniente nos atormenta, quando o chefe não nos deixa em paz. São essas passagens da nossa vida que nos provam, essas aflições mesmo, aflições que nós iniciamos a nossa noite hoje pensando. Chegamos aqui na casa espírita com a cabeça zunindo, né? Do trabalho, das aflições da vida. Essas aflições que nos provam no nosso desejo, na nossa convicção de sermos melhores. Essa é a dor. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Porque aflitos somos para que possamos crescer. Aflitos somos para que podemos nos desenvolver. Por isso que o cancioneiro espírita diz: minha dor me trouxe até aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Porque essa é a razão da dor. A dor nos impele para frente, se bem compreendida. A dor nos ensina a enxergar a dor do outro. Por isso que eram os aflitos que procuravam Jesus. Porque os poderosos não precisavam dele naquele momento. Eram os aflitos que, pela sua dor, buscavam Jesus. Como nós, hoje, somos os aflitos que buscamos Jesus na casa espírita. E para que nós tenhamos o ânimo recomendado por Jesus na nossa caminhada difícil de entender a dor, difícil de enfrentar o desânimo, a desesperança, que a gente se lembre de Jesus. Que a gente se lembre de Jesus como um amor corporificado em nossas vidas, nas passagens do Evangelho. Um Jesus de todo amor, de toda paciência, de toda tolerância. E um Jesus que, levado ao Calvário, nunca se entregou ao desânimo nem ao desespero. Quando entregue a suprema dor, a dor que não tinha sentido, a dor que ele não tinha causado, a condenação injusta e infame, ele nos amou. E ao invés de, na última ceia, reunir os seus apóstolos para pegarem armas para defendê-lo, em vez de reclamar ao juiz pela condenação injusta, ele amou. Ele procurou consolar os seus apóstolos antes da sua dor suprema, sabendo que eles precisariam do seu amor. Porque isso é Jesus, colocando sempre a dor do outro acima da sua dor. E colocando a dor do outro acima da sua dor, entendendo o outro. Entendendo o sofrimento do outro e entendendo o seu sofrimento. Porque a vida é isso. É caminharmos juntos em direção a Jesus. É caminharmos juntos como Jesus caminhou. Que nós possamos ser também bem-aventurados. Aflitos bem-aventurados. Porque consolados por Ele, que sempre está conosco e sempre estará. Muito obrigado.